A floresta de Ironwood não era um lugar para homens, e muito menos para deuses. Era um cemitério vertical de carvalhos retorcidos, onde a névoa se agarrava às raízes como um lençol sobre um cadáver. Ali o silêncio não era a ausência de som, mas a presença de uma expectativa terrível. O ar tinha o gosto metálico da neve vinda do norte e o cheiro acre de terra revirada. Elias corria. Seus pulmões, largos e poderosos, queimavam com o oxigênio gélido, mas ele não parava. A cada salto, as garras de suas patas traseiras rasgavam o solo congelado, lançando gelo para trás em uma trilha de desespero. Ele não estava em sua forma humana, mas também não era inteiramente o lobo. Ele habitava o entremundos, um estado de transição onde os músculos se expandem sob a pele como cordas de aço tensionadas e a mente se torna um labirinto de instinto e agonia. Atrás dele, o som que ele mais temia, o estalar dos chicotes de prata de seus próprios irmãos. A matilha de Fenrir não perdoava a hesitação. Para os lobisomens daquela linhagem, a piedade era uma doença e Elias estava infectado. Ele se recusara a destruir uma vila de camponeses durante a lua cheia e, por isso, agora era a presa. Ele parou subitamente em uma clareira onde o luar incidia como uma lança de luz pálida. O sangue, quente e escuro, escorria de um corte profundo em seu flanco. A prata queimava. Não era apenas uma ferida física, era um veneno metafísico que silenciava a voz da fera dentro dele, deixando-o vulnerável, humano, mortal. Ele caiu de joelhos, sentindo o calor de sua vida, abandonando o corpo, transformando-se em vapor na noite fria. Foi quando o mundo congelou. Não foi uma mudança no clima, mas uma mudança na alma da floresta. O uivo dos lobos que se aproximavam foi cortado por um silêncio absoluto. As sombras sob as árvores começaram a se esticar, movendo-se contra as leis da física. E de dentro da escuridão mais densa, ela surgiu. Isadora não caminhava. Ela deslizava como uma fumaça negra sobre a neve imaculada. Sua pele era da cor do osso polido e seus olhos eram de um violeta tão profundo que pareciam buracos negros no centro do rosto. Ela vestia camadas de seda antiga e couro gasto, vestígios de uma aristocracia que o mundo esqueceu. Ela parou a poucos centímetros do lobo caído. Elias rosnou, um som fraco, mas desafiador. Ele esperava o beijo da morte. Os vampiros eram os inimigos naturais de sua espécie. Para um lobo, um vampiro era um cadáver animado, uma ofensa à vitalidade da natureza. Isadora inclinou a cabeça observando a ferida de prata. Ela estendeu a mão, dedos longos, finos, com unhas que pareciam adagas de obsidiana. Tão cheio de fogo. Ela sussurrou, e sua voz tinha o som de cristais quebrando sobre o veludo. E, no entanto, você morre por causa de um metal tão frio quanto o meu coração. Elias desmaiou no momento em que sentiu algo impossível. O toque de Isadora não era doloroso. Era como o primeiro frescor de uma nascente no deserto. Quando ele acordou, estava sobre uma laje de pedra fria dentro de uma cripta que cheirava a séculos de incenso e poeira. Tochas de fogo azul queimavam nas paredes, lançando sombras dançantes. Isadora estava sentada ao fundo, lendo um tomo encadernado em pele envelhecida. A prata é o ódio da terra contra a sua espécie, disse ela, sem desviar os olhos do livro. Eu apenas convenci a terra a esquecer que você estava lá. Por que um herdeiro de Fenrir estaria fugindo de sua própria linhagem? Porque eu me cansei de ser uma arma, respondeu Elias, sua voz humana mas rouca. Eles queriam que eu liderasse o massacre de uma aldeia. Eu digo que o medo apenas nos torna monstros menores. Isadora se levantou, movendo-se com uma velocidade sobrenatural. Em um segundo, ela estava a milímetros de seu rosto. O cheiro dela era inebriante, lavanda murcha e o frio do metal antigo.
Monstros. Ela repetiu, passando um dedo gélido pelo maxilar dele. Nós somos o que somos, lobo. Eu bebo a vida para manter minha consciência acesa. Você rasga a carne para saciar a fera. Não há espaço para a moralidade no crepúsculo. Então por que me salvou? Desafiou ele. Os olhos dela brilharam. Porque em 1000 anos eu nunca vi um lobo chorar. Eu queria saber se o gosto das suas lágrimas era tão amargo quanto o sangue daqueles que se acham justos. Os dias que se seguiram foram uma heresia. Elias e Isadora começaram a compartilhar algo que não tinha nome. Ele contou a ela sobre a sensação de correr sob o sol e o cheiro da chuva. Ela contou a ele sobre a beleza das estrelas na Roma antiga e a solidão de ver impérios virarem pó. Eles eram opostos em cada molécula, mas no centro de suas solidões, eles encontraram um espelho. O amor deles não nasceu de flores, mas de cicatrizes compartilhadas. Isadora, disse Elias uma noite, enquanto observavam o vale lá embaixo, onde as tochas dos caçadores de ambos os lados brilhavam como formigas de fogo. Eles estão vindo, meus irmãos e seus anciões. Eles sentem o cheiro da nossa união. Eles chamam isso de a mancha, uma impureza que deve ser extirpada. Deixe que venham, ela respondeu com uma nota de vulnerabilidade na voz imortal. Eu vivi tempo demais, Elias, mas apenas nestas últimas semanas, sob o peso do seu olhar, eu senti que realmente existi. Eu prefiro 1 minuto de fogo ao lado de um lobo do que 1000 anos de gelo sozinha. O confronto final aconteceu na Catedral de Ferro, uma ruína gótica no topo da montanha mais alta. A matilha de Elias veio do norte, uma onda de pelos cinzentos e presas famintas sob a liderança de Varik, o alfa que odiava a traição. Os anciões de Isadora vieram do sul, sombras que se materializavam do nevoeiro, liderados pelo Lorde Malakai, um vampiro tão antigo que sua pele parecia pergaminho seco. As duas facções não estavam lá para lutar entre si. Naquele momento, o ódio milenar foi esquecido em prol de um objetivo comum: purgar a anomalia. Um lobo e uma vampira não podiam se amar. Isso desafiava a ordem natural das sombras. Era o fim da distinção entre a presa e o predador. Entregue a criatura, Isadora, rugiu Malakai, sua voz ecoando como o vento em uma caverna. Você desonra o sangue nobre dos Strigoi com esse animal de carga. Ele não é um animal, Isadora gritou de volta, desembainhando uma espada de vidro negro que brilhava com runas proibidas. Ele é o único ser que me fez sentir o pulso novamente. A batalha foi um caos de dentes, garras, aço e magia negra. Elias transformou-se completamente, mas não na fera cega de antes. Ele era um guerreiro de fúria controlada, uma muralha de músculos protegendo as costas de Isadora enquanto ela se movia como um borrão de lâminas. Varik saltou sobre Elias, cravando as presas de prata em seu ombro. Ao mesmo tempo, Malakai conjurou lanças de sombra que atravessaram o peito de Isadora. O sangue dele, quente e vital, misturou-se ao dela, frio e antigo, no chão de pedra da catedral. No centro do massacre, feridos e exaustos, os dois amantes se tocaram uma última vez. Não foi um adeus, mas um pacto. Elias mordeu o próprio pulso, oferecendo seu sangue fervente de lobo para Isadora. Ela, em troca, permitiu que ele bebesse da sua essência milenar. A reação foi catastrófica. O sangue do eclipse. Quando a vida extrema encontra a morte eterna no mesmo cálice, uma força primordial é desencadeada. Uma onda de choque de luz prateada e sombras densas varreu a catedral, desintegrando as armas de prata e lançando lobos e vampiros montanha abaixo como folhas ao vento. A realidade pareceu dobrar-se sobre si mesma, criando um vácuo onde o tempo não tinha mais poder. Quando a poeira baixou e a primeira luz do amanhecer tocou as ruínas, a catedral estava vazia. Não havia corpos, nem cinzas, nem rastros.
Alguns dizem que eles foram vaporizados pela intensidade de sua própria união. Mas os poetas e os loucos contam uma história diferente. Eles dizem que Elias e Isadora se tornaram algo novo, nem vivos nem mortos, seres do crepúsculo que caminham nas frestas do mundo, protegendo aqueles que se atrevem a amar além das fronteiras. E nas noites de eclipse total, se você tiver coragem de entrar na floresta de Ironwood e fizer um silêncio absoluto, poderá ouvir. Não é um uivo de dor, nem um grito de sede. É o som de dois corações batendo em um ritmo sincronizado. O som de que, finalmente, o fogo e o gelo encontraram o seu lar na eternidade de um beijo proibido, deixando para trás apenas uma pergunta para aqueles que ficam. O que você sacrificaria para sentir, apenas uma vez, o toque daquilo que te é proibido? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva e deixe o seu like e compartilhe. Isso nos ajuda muito. Muito obrigado e até o próximo!